Olha, meus amores, chegou o momento da magreza. Como é que eu faço? Tá, vai mostrar, né? Sim. Meus amores, o mercado de audiovisual no Brasil só cresce e já é considerado um dos maiores mercados do mundo para essa área. Sabiam? São diversas opções de carreira dentro do audiovisual que vão desde roteiros para cinema, TV e games, a edição de vídeo. E se você quer construir uma carreira dentro do audiovisual, mas não tem experiência, eu quero te apresentar a EBAC. Com mais de 150 cursos em uma plataforma própria de ensino, diversos deles na área de audiovisual, além de 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC, a EBAC é uma instituição de ensino renomada e inovadora, que conta com mais de 145 mil alunos. São diversas opções de cursos em diferentes verticais de aprendizado. E os cursos são muito mais do que aulas gravadas. Os alunos da EBAC participam de grandes eventos online e offline. Também ganham acesso a uma comunidade de alunos, oficinas de conhecimento e muitas outras experiências extracurriculares, em um ambiente acolhedor para suporte dentro do curso escolhido. Imagina ter acesso a uma plataforma super confortável, fácil e interativa que você pode estudar onde e quando quiser. E essa nem é a melhor parte, viu? Os cursos vão de 0 ao Pro e alguns cursos você tem garantia de emprego. Isso mesmo! Você sai empregado ou tem o seu dinheiro de volta. Você não precisa nem se preocupar. Usando o cupom WOLF2025, você garante R$300 de desconto acumulativo com os descontos de até 60% do site. Além desse desconto maravilhoso, você conta com opções de parcelamento de até 21 vezes no cartão ou 36 vezes no boleto, e dentre outras diversas formas de pagamento facilitado para você tirar seus planos do papel. Então acesse o QR Code na tela ou o link na descrição e comentário fixado e venha já para a EBAC. Olá, meus amores! Olha só, eu aqui, Vanessa Wolf, vocês viram aí o meu vídeo falando sobre o reganho de peso que eu tive, né? Que eu tava emagrecendo e de repente eu extrapolei, parei com o Ozempic, aí também teve o problema de depressão e muitas coisas. Mas agora, ano novo, 2025, eu tô focada. Tenho que mudar, porque é por bem ou é por mal. Se não der certo, vai ser bariátrica, vai arrancar o estômago. É isso, gente. Não tem escapatória. Agora vai. E é pra ficar gostosa pra sempre. Viu? E eu estou aqui com a doutora Ana Cecília. Ela é nutróloga, né? E vai me auxiliar nesse processo agora. Inclusive, eu vou tomar aí o princípio ativo do Mounjaro, que tá tendo sucesso, né? Tem o Ozempic, agora veio o Mounjaro. E ela vai me explicar aqui como é que funciona a questão do Ozempic, a diferença, né, do Ozempic, do Mounjaro, por que o Mounjaro agora parece que a tendência é o melhor, né, doutora? Então vamos lá. Hoje o Mounjaro realmente é o melhor medicamento do mercado. Por quê? Porque ele vai atuar em 2 receptores. O Ozempic, ele vai atuar no GLP-1. Então é um hormônio intestinal que vai dar saciedade. O paciente, ele come, ele não quer comer em maior volume, né? E acaba melhorando também a parte de gordura hepática, a parte de resistência insulínica. Então o paciente, ele tem ganhos na saúde cardiovascular, na perda de peso e na saúde metabólica. Até então o Ozempic era o melhor, né? O princípio ativo da semaglutida. Hoje a gente já tem a tirzepatida, né? Que é o princípio ativo do Mounjaro, que ele tem ação além do GLP-1, ele tem ação no receptor GIP, que também vai dar um acréscimo nisso daí. O que acontece? No tirzepatida, no Mounjaro, a gente consegue que o paciente ele tenha menos efeito colateral, que é mais a náusea, aquela fadiga, perda de massa muscular que tem demais no Ozempic.
E no caso do tirzepatida, o paciente ele tem uma qualidade de vida melhor, ele treina mais tranquilamente, não passa tão mal e perde bastante peso. É claro que é o que eu expliquei para Vanessa. Cada caso é um caso e a gente vai ajustando a dose ao longo das semanas de acordo com a adaptação do paciente com a necessidade de perda de peso. Mas a perda de peso realmente é muito mais acelerada. Inclusive a gente usa muito para pacientes que têm dificuldade em perder peso, como aqueles pacientes que já tentaram vários tipos de medicamento ou que têm lipedema, são pacientes que têm já um metabolismo super alterado. Então o tratamento da Vanessa foi o que eu expliquei pra ela, não tem nada de bariátrica não, a gente não vai só tentar, a gente vai conseguir realmente melhorar, porque ela já teve uma resposta muito boa com o Ozempic, né? Então com medicamento superior, a gente tem uma maior chance de êxito. E a gente vai tratar também a parte dos nutrientes, que estão bem deficitários no caso dela. Vai passar também com nutricionista, então é um acompanhamento médico multidisciplinar. E é o que eu expliquei também. É uma medicação que a gente sabe a procedência, né? A gente vai explicar direitinho para o paciente que o uso ele é semanal, mas tem muitos medicamentos que estão sendo vendidos aí no mercado paralelo, no mercado negro, e o pessoal não sabe nem o que está sendo utilizado, né? Então, segurança em primeiro lugar e saúde também, principalmente, né? Pois é, né, gente? Vocês vão aí comprando porque quer ficar magra a qualquer custo, e aí a saúde vai se deteriorando e vai ficar magra mesmo só o osso, né? Ali vai ser enterrada. Então, estou aqui exatamente para não correr esse risco. A gente vai cuidar direitinho, vai ter suplementação de vitamina, também vai cuidar da parte do sono. Vai mudar, assim, totalmente. Eu vou virar uma super woman. Maravilhosa, essa é a intenção, né? É isso aí. E aqui esse tirzepatida, que é o princípio ativo. Isso, o princípio ativo do Mondiaro. Hoje a gente consegue fazer o uso tanto da canetinha quanto do princípio ativo, tá? Com total segurança, temos liberação já para poder fazer a produção no Brasil, enquanto a gente não consegue que tenha a produção brasileira do Mondiaro, que deve chegar daqui uns 2 meses. A gente consegue fazer a via da importação e o uso do princípio ativo. Mas o uso do princípio ativo ele só é liberado para consultório médico. Por isso a gente precisa ter sempre esse cuidado da procedência, né? Meus amores, cuidado aí. E a suplementação, você disse algumas vitaminas, deu gordura no fígado, gente, que eu já tive gordura no fígado. E aí, como eu engordei, parece que voltou tudo de novo, né? E aí, como é que tá a minha situação, assim, balanço geral? O balanço geral, assim, nada impossível. A gente trabalha com a medicina de prevenção. Então, o ferrozinho tá baixo, a vitamina D tá super baixa também. É um stream o dia inteiro, né? Gente. Então... Tem que pegar o sol, gente. O solzinho faz bem. Muita gente fala assim, ai, dermato proíbe o sol, que tem que fechar tudo, mas tem aquela dosezinha, não é? Do sol. Porque a loba é loba, mas tem que pegar a luz do dia, né? A luz do sol no horário certinho, com o tempo certo. Falei pra ela que 20 minutinhos ali pegando o tronco é tranquilo. A gente vai repor por via oral e por via injetável também, porque algumas vitaminas realmente estão com muita deficiência e a gente consegue uma resposta mais rápida, mais adequada pro caso dela, né? E aí a gente vai recuperando aí o sono e todas as outras respostas. Meus amores, é uma equipe multidisciplinar mesmo, para focar e que seja constante, que não tenha o reganho novamente de peso, porque eu vejo a obesidade como uma doença que eu vou seguir pro resto da vida e eu vou sempre ter que estar vigilante, né, com isso, porque eu posso voltar a engordar. Se eu deslizar, se eu vacilar, volta. Por isso que é uma doença, tipo uma doença crônica, né? Doença crônica, recidivante, né? Então, a tendência é voltar, até porque a gente tem a tendência tanto dos hábitos e o termostato do nosso cérebro, do nosso metabolismo, ele tende a voltar ao peso. Por isso é um acompanhamento constante. É verdade. E agora, vamos ficar focada e nada de, vou parar agora por conta própria. Eu acho que eu já consigo arrasar sozinha. Não, bom, sempre tem a orientação pra dizer, olha, realmente agora sim, né? E tem que fazer o desmame, né? Todo bonitinho. A gente precisa fazer o acompanhamento das doses, fazer a retirada. Se tiver, por exemplo, tem paciente que tem compulsão alimentar, a gente precisa tratar isso daí também juntamente antes de ficar só tirando a medicação
né, do nada. Com psicólogo, psiquiatra também, é que eu já tô tendo aí essas consultas. Então é isso, gente. Projeto Carnaval. Projeto Carnaval, projeto tudo esse ano. Projeto pegar geral, que eu quero arrasar, passar e o bolo. Então aqui eu vou fazer a aplicação aqui, né? Isso, eu vou explicar pra ela direitinho como que a gente faz a aplicação pra, né? Então, bora ficar gostosa. Vem você também. Olha, meus amores, chegou o momento da magreza. Como é que eu faço? Tá, vai mostrar, né? Sim. Então eu fiz a retirada aqui, tá? E aí a gente vai fazer o uso. Deixa eu ver esse daqui. Vou tirar essa daqui menorzinha. Ó, então essa daqui é uma seringa, tá? De insulina. Vou fazer a aspiração. Gente, olha a barrigona, gente. Ninguém merece, né? Mas isso aqui vai sumir. E a primeira dose é 8,4. Vai dar mais ou menos aqui o primeiro, tá vendo? Você conseguiu ver? Consegui, deixa eu até mostrar aqui, hein, gente, pra gravar direitinho. Olha aí, como é que é? Olha aí, gente. 8,4, tá? Então a gente vai sempre colocar 3 dedos de distância do umbigo, tá? 3, 3, 3. Fazendo sempre uma preguinha subcutânea. Preguinha igual ao Ozempic, tá? E aí faz 45 graus, aplica. Dose semanal feita. Primeira dose semanal feita. Olha, arrasou. Eu não fazia assim não, de pressionar. Eu só fazia parado com o Ozempic. Eu pegava o Ozempic. Mas não tem problema, porque a gente tem dá pra ter uma preguinha fácil, tá? Não tem problema não. Mas viu? é bom fazer. Mas tá prontinho, não precisa também ficar usando. Onde que foi o buraquinho? Eu ia fazer tatuagem pra Jovem Grande. Ah, tá. Não, mas idealmente é sempre a gente vai rotacionando. Rodando. Pra não dar até fibrose no local. Olha aí, gente, bora rodar. Porque se der fibrose no local, ele para de absorver no local, porque é cicatriz, né? Entendi. Então, depois eu vou ver aqui. Gente, isso, tá bom? E aí a seringuinha, ela é descartável, tá? Você vai ter que descartar a seringuinha. Exatamente. Essas seringas aqui, umas seringuinhas aqui, eu vou levar? Isso. Eu vou levar, eu mesma vou aplicar em casa. Exatamente. Que agonia aplicar, hein, com seringa. O Ozempic que eu usava era canetinha, mas é a mesma coisa também. É bem pequenininho a agulhinha, né? Olha só. É bem fininho. É o mesmo, acho que é uns 4 milímetros. Isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa da agulha, tá? É a agulha pra subcutânea que a gente faz. Subcutânea. Tá Essa aí, tranquilinho. Então, é isso. Foi ótimo, foi maravilha. Olá, eu sou a doutora Ana Cecília, eu sou médica e neste momento estou cuidando da Vanessa para que ela consiga ter um emagrecimento de forma saudável e que a gente consiga organizar todos os nutrientes, as vitaminas, os hormônios. E neste processo de emagrecimento, né, que a gente iniciou agora, a gente está usando uma medicação chamada tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro. Hoje é a medicação que mais promove perda de peso, a medicação no mercado que mais realmente faz com que o paciente emagreça. Ela é uma paciente que teve um reganho de peso importante no ano passado e quando a gente iniciou o tratamento nas últimas semanas, muitas pessoas ficaram interessadas, tiveram dúvidas e eu tô aqui para responder a vocês dúvidas relativas a esse tratamento tão inovador, é um tratamento que vem mudando muito a vida dos pacientes. Primeiro, quem toma Venlift, que é o princípio ativo da venlafaxina, ela é um antidepressivo, pode tomar o Mounjaro? Pode, não existe uma contraindicação formal, tá, em bula, e também não existe uma interação medicamentosa que possa realmente impedir o uso. Quem pode tomar o Mounjaro? Então, o Mounjaro, ele é um medicamento que foi criado inicialmente para pacientes com obesidade, porque ele age em dois hormônios, né, o GLP-1 e o GIP. Então, ele ajuda a melhorar a parte metabólica, a parte cardiovascular, resistência insulínica, e tem também essa ação importantíssima na perda de peso. Então, a gente geralmente indica a medicação para o emagrecimento no geral para pacientes com sobrepeso acima de 27, o IMC, e que tenham comorbidades, ou IMC acima de 30, que já é um paciente obeso grau 1.
né? Apesar de que recentemente, essa semana, a classificação teve uma mudancinha, né, sobre a questão da obesidade. Outra pessoa perguntando aqui: a bariátrica sai mais em conta que o tratamento com mão de aro? Olha, isso vai depender. Então, vai depender do médico que vai fazer a bariátrica. Eu vou falar aqui para vocês mais ou menos o que tem sido o tratamento com mão de aro. Então, o tratamento com tisepatida aqui no Brasil, atualmente, a gente consegue fazer pela via da importação. Então, a gente faz a importação em dólar, sai aproximadamente $1.500 por mês, ou a gente pode fazer uso do princípio ativo, que ele é uma fórmula manipulada, liberada, né? São só fabricantes realmente liberados que conseguem, né? Indústrias que conseguem fazer esse princípio ativo. Então, a gente consegue ter uma oscilação ali do tratamento mensal entre 3.000, 3.500 até, sei lá, 15.000, né? Então, isso vai depender. Geralmente, os médicos, eles fazem o tratamento ao longo dos meses. Então, ou frasco, ou 2 meses, ou 3 meses de tratamento, o que pode sair ali em média de uns R$8.000 até 30.000, dependendo desse tipo de fórmula que a gente vai usar. Ou princípio ativo ou mão de aro mesmo. O que a gente também tem que olhar é a indicação para o paciente. A indicação para o bariátrico é um paciente que ele já tentou vários tipos de medicação, ele já tentou vários tipos de abordagem, a parte nutricional, exercício físico, medicação, psicoterapia, e aí ele não conseguiu e ele vai fazer a bariátrica, tá? Tudo isso a gente tem que olhar não só preço, tá? Risco-benefício para cada um. É possível que o Ozempic ou o mão de aro não façam efeito para emagrecimento? Sim. Por isso que é importante a gente entender qual que é o fenótipo da obesidade do paciente, qual que é o tipo de obesidade. Então, o paciente, quando ele vai lá na farmácia e compra sem receita, porque, na verdade, o Ozempic, ele não pode ser comprado sem receita, tá? Mas quando ele consegue comprar sem receita, às vezes ele não tem o resultado que o vizinho teve, muitas vezes essa parte da fome intestinal, que o Ozempic e o tisepatida, ele age muito na fome intestinal, também na fome cerebral, mas muito na fome intestinal. Então, às vezes, esse paciente, apesar disso, é um paciente que tem outras alterações, ele tem uma fome emocional. Então, se ele não fica com vontade de comer ali com o Ozempic, quando ele come, ele sempre come comidas de uma qualidade ruim. Ou, por exemplo, é um paciente que tem um fenótipo, um tipo de obesidade que ele é causado por um metabolismo mais lento. É um paciente sedentário, é um paciente que tem alterações de tireoide. Então, a gente precisa encaixar esse paciente. Mas, geralmente, o Ozempic e o mão de aro, eles têm uma grande eficácia mesmo na perda de peso do paciente. O que a gente precisa entender é do que o paciente precisa. Quais são os efeitos colaterais dessa injeção? Então, a gente divide em efeitos colaterais mais comuns, que vários pacientes têm, e os efeitos colaterais mais graves. Então, os mais normais é náusea, o paciente às vezes fica mais empachado, principalmente se come em grande quantidade. Pode ter dor de cabeça, que pode ser inclusive de hipoglicemia, pode soltar um pouquinho o intestino, ficar com o intestino um pouquinho mais constipado. E os efeitos colaterais mais graves pode ser, por exemplo, a pancreatite ou até mesmo o câncer de tireoide. Então, tudo isso tem que ser muito bem orientado, muito bem avaliado, muito bem conversado com o paciente. Como funcionam os papéis do nutrólogo e do nutricionista nesse processo de emagrecimento? Então, o nutrólogo, ele é um médico, ele vai fazer avaliação de exames, avaliação hormonal, ele vai fazer o diagnóstico desse paciente, os diagnósticos, se tem inclusive diagnósticos psiquiátricos, compulsão alimentar associada, ansiedade, depressão, vai avaliar a parte de sono, a parte de intestino, vai poder modular, vai poder mexer nessa parte, né, de medicações, hormônios, reposição de vitaminas, inclusive a reposição injetável de vitaminas, vai poder indicar ou não as medicações ou a bariátrica. E o nutricionista, ele vai entrar como um fator extremamente importante com a dieta-terapia, né? Com o cardápio para esse paciente, com o cálculo ideal para esse paciente. Então, a obesidade, ela é uma doença multifatorial e o tratamento é multidisciplinar. Jejum realmente ajuda a emagrecer? Olha, o jejum, ele é uma adaptação. Quando a gente faz um jejum, obviamente, a gente precisa ter uma indicação. Eu vou falar uma coisa importante para vocês. Mulheres muito cansadas, sobrecarregadas, com cortisol muito alto, que fazem jejum, elas vão subir ainda mais o cortisol e podem ter dificuldade, inclusive, em emagrecer. Então, pode não ser uma estratégia muito boa para essas mulheres. Então, o jejum, ele precisa ser muito bem indicado, tá?
O jejum, ele é excelente, excelente para adaptação metabólica do corpo. Então, o corpo, ele aprende a queimar gordura, o corpo, ele aprende a se regenerar, o intestino, você acaba dando um tempo pro intestino para fazer a digestão de forma correta a partir das 12 horas, né? Então, a partir das 12 horas a gente consegue uma melhora já gastrointestinal, a partir das 14 horas a gente já consegue ter uma melhora metabólica em si, mas o jejum é uma excelente ferramenta, tá? Como prevenir a queda capilar causada pelo emagrecimento. Então, provavelmente esse paciente, ele está desnutrido. Então, o cabelo, ele tem uma função muito menos importante do que outras funções do nosso corpo. Então, se o paciente, ele tá perdendo cabelo, obviamente tem outras causas, mas nesse processo de emagrecimento pode ser porque esse paciente, ele não tá consumindo os micronutrientes, o ferro, as vitaminas do complexo B, né, a biotina, B7, proteínas de forma, e os macronutrientes, né, a proteína de forma ideal, e tá levando a essa queda de cabelo. Por isso, a dieta é extremamente importante, né, pessoal? Não é só para perda de peso, é perda de peso com saúde. E eu acho que é isso. Acho que nossas perguntas foram estas, tá? Gostei muito da interação de vocês. Tem só uma outra coisa que eu vou aqui, que foi uma pergunta, que a pessoa falando que é extremamente difícil nesse início ficar sem comer besteira. Pessoal, primeiro, não vou ser hipócrita de falar assim, é só uma decisão. Não. A gente precisa avaliar, às vezes o paciente, ele tá com resistência insulínica, né? Tá com a glicemia muito alterada. Às vezes o paciente, ele tá com deficiência de cromo. Ele precisa de outros nutrientes como inositol. Às vezes o paciente, ele tá com ansiedade, ele tem compulsão alimentar. Então, não é só deixar de comer besteira, né? Então, tem a parte toda de adaptação desse paciente. A gente precisa conversar, sentar, conversar. Outra coisa, se o paciente, ele estiver, por exemplo, passando por um processo estressante no trabalho, não estiver dormindo bem, se o intestino dele não estiver regulado, ele é um paciente que ele tende a ter dificuldade de perder peso, querer comer essas substâncias que são mais calóricas, né? Então, é isso. Eu agradeço imensamente a interação de vocês aqui. Acho que eu consegui responder todas as perguntas aqui. E muito obrigada. Vou seguir aqui cuidando com muito carinho da Vanessa. É isso. Tchauzinho. Um beijo. Até mais. Pessoal perguntando, né? Tá com medo de ficar cabeçuda? Queria aprender a mexer os peitos igual você? Alguma dica? Isso é pra loba, né? Vai usar método... Gente, não. Que é isso?